beleza? Nesse vídeo aqui hoje eu vou falar sobre rotinas para perder gordura, né? Um erro que eu acho primordial e que muita gente comete é queimar a largada, tá? Você não pode começar com tudo. Você tem que ter algumas cartas na manga para quando o seu corpo buscar a homeostase. E ele vai buscar. Em dietas, para perder peso, ele busca ainda mais rápido. Você já começa a dieta com carboidrato baixo, com gordura baixa, se você já começa com aeróbico todos os dias, se você já começa usando termogênico, efedrina, cafeína, ioimbina, sinefrina, clenbuterol, enfim, você usando tudo que você tem no começo, quando estagnar, já era. Você não tem o que fazer. Você não tem de onde tirar calorias porque já está zerado. Você não pode adicionar aeróbicos porque já está todos adicionados. Você não tem um termogênico para adicionar porque você já adicionou em quantidades grandes. Então, vamos com calma. Perder gordura é um trabalho que tem que ser com calma. Vamos começar a dieta com mais ou menos 2,5 gramas para cada quilo que você pesa de proteína. Algumas pessoas gostam de jogar mais, 3, 4 gramas quilo. Só que isso pouco adianta, porque a proteína também é calórica e a síntese proteica está menor. Então não adianta jogar muito mais do que 3 gramas quilo, tá? Carboidrato, para começo, isso é muito individual, mas mais ou menos 2 gramas quilo, para a maioria costuma responder bem. Gordura, 1 grama quilo. Gordura é essencial para você perder gordura. Tudo que você priva o organismo, ele vai reter. Então se você não manda gordura nenhuma, fica um pouco mais complicado de você queimar gordura. Principalmente as gorduras boas. Você vai ter uma dieta boa, com déficit calórico, sem exagero. Então você vai ver que na primeira semana você vai perder peso, mas não do jeito que você estava acostumado a perder. Na primeira semana eu perdia 3, 4 quilos. Não, você vai perder um pouco menos. Mas não é interessante perder peso só na primeira semana. A gente tem que pensar num trabalho de várias semanas. Na parte de treinamento, não adianta treinar demais, porque a sua recuperação está lá embaixo por conta do déficit calórico. Então tenta treinar um grupo muscular a cada 5 a 7 dias. Eu, particularmente, gosto de ABCD. AB, segunda e terça, C na quinta, D no sábado ou na sexta, tanto faz. Tá? Não adianta treinar em excesso, não é isso que vai manter a sua massa muscular. Muito pelo contrário, é o que vai destruir a mesma. Nos dias sem treino, faz um aeróbico. Só nesses 3 dias sem treino. Na parte de suplementação, a gente costuma usar o fish oil, né, que é o ômega 3, que comprovadamente ajuda você a metabolizar, a oxidar mais gordura. Tá? Eu costumo passar para as pessoas que fazem dieta comigo de 5 a 7 gramas, em média. Tá? Depende muito do resto da dieta. Né? Um outro suplemento seria o multivitamínico. Tá? Por quê? Se não é dieta de ganhar peso, já é muito difícil a gente consumir vitaminas, minerais em níveis significativos, imagina quando você está comendo pouco. Então, fish oil e multivitamínico inicialmente. Então, de começo, não usamos nenhum termogênico, não fazemos nenhum déficit calórico alto, ou seja, zerar carboidrato, e também não jogamos aeróbico todos os dias. E essas 3 ferramentas vão ser justamente o que a gente vai usar para quebrar a linha de homeostase que você vai entrar. Bom, agora vamos falar sobre como quebrar essa linha de homeostase quando você estagnar. Na verdade, é interessante a gente não deixar o corpo estagnar, porque se estagna você perde tempo. Então antes de ele estagnar, você já faz a modificação e mantém uma linha estável de queima de gordura. Como você vai fazer isso? Toda semana você vai mexer na sua dieta. Você vai abaixar pelo menos 0,2 grama quilo de carboidrato. Tá? Quando o carboidrato acabar, você vai para as gorduras. Só lembrando, 0,2 é uma recomendação minha, né? Mas assim, se você abaixar mais do que isso, tenha ciência que a sua dieta vai ser mais curta, porque logo você não vai ter mais de onde tirar carboidrato, de onde tirar caloria. Então, vai devagar. Na questão de treinos, adiciona um aeróbico por semana. Então, como eu te disse, na primeira semana começamos com 3. Na outra semana, você adiciona um aeróbico pós-treino, ou um aeróbico em jejum, que eu prefiro. Na outra semana, você adiciona mais um. E aí vai indo até completar a semana toda. Os termogênicos, vamos entrar com eles mais ou menos lá para a 3ª semana. Tá? Pouca quantidade. Vamos começar, por exemplo, lógico que aí tem várias opções no mercado, mas por exemplo, vamos começar com uma cápsula de termogênico X.
na primeira semana. Na segunda semana, vou colocar 2 cápsulas em horários separados. Na terceira semana, coloco mais uma. Né? E isso até chegar na sua tolerância pessoal de estimulantes. Tem pessoas que vão suportar aí 1.000, 1.500, 2.000 miligramas, por exemplo, de cafeína por dia, que é um dos melhores termogênicos e mais baratos que a gente vai encontrar. Tem pessoas que 200, 300 miligramas já vai dar tremedeira, já vai dar palpitação. Então isso é muito pessoal, você tem que ir sentindo o seu corpo. Por isso que eu recomendo começar com dosagens pequenas, principalmente se for mulher. Mulher costuma ser ainda mais sensível a estimulantes. Uma dica aí muito importante, né? É lógico que a fórmula, a matemática é muito boa pra gente. Por exemplo, até agora eu só falei de números praticamente. Mas assim, não se prendam 100% a elas. Esse é um erro que eu vejo bastante no fórum hipertrofia, né? Na parte de nutrição. O pessoal vai lá e posta: pessoal, avalie minha dieta. Aí o cara põe a dietinha ali, tá legal. Só que ele fala assim: meu, eu tô com 1.000 calorias de déficit calórico e faz um mês que eu não perco peso. Meu amigo, você não está em déficit calórico. A fórmula te diz que você está em déficit calórico. Mas o déficit calórico real do seu organismo, do mundo real, não tem déficit nenhum. Se tivesse, você tinha perdido peso. Então assim, se você está fazendo uma dieta e você não está perdendo peso, você tem que retirar comida ou adicionar gasto calórico. Por isso que desde o começo do vídeo eu estou falando para você não queimar a largada. Porque se você estagnou, você não tem mais carboidrato, não tem mais gordura, e já está fazendo aeróbico um monte de vezes por semana, não tem mais o que fazer. Então o que você tem que fazer nesse caso? Volta para o off, dá uma melhorada no metabolismo, ganha alguns quilos e aí começa a fazer uma dieta direito. Um suplemento que eu gosto bastante de usar, que preserva bastante integridade muscular, são os BCAAs. Tá? Tem gente que fala o seguinte: ah, mas no peito de frango tem BCA, no whey protein tem BCA. Tá certo, mas vamos lá, 100 gramas de peito de frango vai ter mais ou menos 4 gramas de BCA, tá? Só que 50% da proteína que você ingere acaba virando amônia. Então, na verdade, você só absorve 50%. 50% de 4 gramas de BCA dá 2 gramas de BCA, tá? Isso é uma quantidade relativamente pequena. Se a gente faz uma suplementação com BCA, isoleucina, leucina e valina, de forma livre, ele passa intacto pelo estômago, cai no intestino e aí absorve e é sintetizado diretamente no músculo. Você não tem perda dele. Então, se você ingere 30 gramas de BCA ou 20 gramas de BCA, são 20 ou 30 gramas de BCA que vão chegar na massa magra e te ajudar a preservar e recuperação e um monte de coisa, tá? Vocês não entenderam errado, né? Tem gente que fala assim: pô, 20 gramas, o meu BCA que eu tenho em casa é de 1.000 miligramas por cápsula, eu vou ter que tomar 20 cápsulas. É isso aí, é mais ou menos por aí, tá? BCA é um suplemento extremamente caro, tá? Não que você dependa dele para fazer dieta, eu preciso dele, senão eu não vou ter resultado? Claro que não. Isso é só uma forma de melhorar os resultados. Para quem quer ainda melhorar a sua definição muscular, é interessante tirar líquido retido, tá? Eu não vou falar sobre isso no vídeo. Por quê? Porque já tem um vídeo no YouTube completo, muito bom, tá? É o vídeo do Jason. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês vão lá e dão uma conferida, beleza? Um outro recado, que por mais ridículo que isso pareça, por incrível que pareça, eu dei uma entrevista, tá? Para quem quiser conferir, o link também está na descrição do vídeo, beleza? Até agradecer os meninos lá que foram bastante receptivos comigo. Bom, eu acho que o recado está dado, espero que vocês tenham entendido aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o tópico oficial do vlog, que também está aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem perguntar lá à vontade, que eu vou estar sempre respondendo, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, que eu sempre fico muito honrado. Por exemplo, o último de comer de 3 em 3 horas, eu fiquei muito feliz, né, com um tanto de feedback bom que teve. E se inscrevam no canal para receber os vídeos, beleza? Obrigado, valeu e até a próxima.